Esta história foi baseada em fatos reais e reconstitui alguns acontecimentos. Diálogos e personagens foram adaptados para a televisão. Um sorriso abre qualquer porta. Aprendi isso bem cedo. Minha mãe sempre dizia, se vir alguém sério, dê um sorriso. Mas às vezes, não importa o quanto você dê, tem gente que vai sempre querer mais. E se não tomar cuidado, tomam tudo que é seu, inclusive a sua vida. Charada Mortal. Laura Salmon. Todo mundo ama gente feliz. E eu era uma dessas pessoas que estão sempre alegres. A Laura era pura alegria. Estava sempre com um sorriso no rosto. Ela amava a vida. Ela era a típica garota americana e adorava todo mundo. Eu adorava as pessoas. E parecia que elas também me adoravam. Ainda mais quando eu estava no palco. A estreia dela foi aos 2 anos de idade. Parecia que ela ganhava vida quando se apresentava. Ela aparecia e brilhava. E depois dizia... Ah, mas você é minha mãe. Não conta, mas ela era incrível mesmo. O que eu mais gostava era de color guard. Depois de ter praticado na escola, entrei para a equipe da faculdade sem problemas. Eu sempre conseguia identificar a Laura pelo modo como ela empunhava a bandeira e erguia bem a cabeça. Eu tinha que ficar em cima dela por causa das notas. Mas foi ela quem correu atrás do lance de color guard. Eu adorava color guard. Mas agora que estava na faculdade, tinha prometido a mim mesma que ia me dedicar mais aos estudos. A Laura morava no alojamento. Ela tinha relaxado e deixado as notas caírem. Aí ia voltar a morar comigo. Ela estava levando a faculdade e a vida mais a sério. Até arrumei um emprego. Eu não me importava em voltar a morar com a minha mãe. Ela tinha deixado meu pai quando eu tinha 10 anos. Íamos ser só nós duas de novo. Liguei para ela naquele dia e falei que a amava muito. Ela disse que também me amava. E foi a última vez que nos falamos. No dia 31 de maio de 84, um homem foi até a delegacia e disse que tinha saído de casa para ir ao Chiqueiro. Essa região fica a um pouco mais de 1 quilômetro da estrada que tem em frente à pedreira. Ele estava passando, viu umas roupas no chão e achou que fosse só isso. Ele foi conferir e viu que era o corpo de uma menina. O corpo era de Laura Salmon, de 18 anos. Ela tinha sido espancada até a morte e estava sem roupa da cintura para baixo. A Laura apresentava vários ferimentos no rosto e na cabeça. O criminoso tinha usado pedras de tamanhos variados que iam desde umas que cabiam na palma da mão, de uns 13 centímetros, até umas de 7 quilos. Elas estavam espalhadas perto do corpo. Alguém tinha posicionado o corpo para simular um estupro, mas a perícia revelou que não havia sinais de abuso sexual. O rosto dela estava coberto por uma calça jeans e um casaco. Nosso especialista conseguiu determinar que a senhorita Salmon estava usando a calça por causa das manchas de sangue nela. Alguém devia ter muito ódio no coração para fazer o que fez comigo. Quando o assassino não para de bater, é um indício de que está morrendo de raiva e de que conhece a vítima. Ligaram pro meu pai primeiro. Ele teve que dar a notícia horrível à minha mãe. Quando ele apareceu na porta, o coração dela disparou. Sabia que tinha acontecido alguma coisa. Dava para ver no rosto dele. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele respondeu, alguém bateu muito nela. Perguntei, quem? E ele disse que não sabiam. Aí falei, ela morreu. E ele morreu. Aí a minha vida virou de cabeça para baixo.
gente acha que vai receber algum sinal no dia em que vai morrer. Mas o meu dia começou igual a todos os outros. A Laura acordou às 7 ou 7h30 para trabalhar no período da manhã no mercado. A Laura saiu do trabalho às 1h05 da tarde. Uma colega foi até o carro com ela. Ela foi para a faculdade e essa foi a última vez em que alguém a viu com vida. Quando meu carro apareceu bem no meio da cidade, todo mundo ficou surpreso. O carro dela foi encontrado por volta de 12h40 do dia seguinte numa loja de conveniência. O interessante é que o banco estava bem para trás, mas a Laura tinha no máximo 1,60 m de altura, era bem pequena. O banco estava todo para trás, o que indicava que alguém bem alto tinha dirigido o carro. Acharam uma mancha de sangue que não deu em nada. Não tiveram nenhum resultado, a mancha era muito pequena. E foi isso. Não tinha nenhuma impressão digital. O criminoso limpou tudo. Não tinha nenhuma digital. E era isso que eles tinham. É uma loucura pensar que uma ótima menina do Tennessee como eu poderia ser morta na própria cidade. Todo mundo a conhecia. A mãe dela tinha recebido o prêmio de professora do ano do sistema educacional do condado. Na região foi como o dia em que o Kennedy morreu. Ou o Elvis. A gente diz que foi aí que Mark Frisborough perdeu a inocência. É claro que tínhamos assassinatos. Mas não do tipo em que alguém matava uma universitária de 18 anos daquela forma. As pessoas começaram a comentar. A gente soube que ela estava com problemas. Com um namorado, um cara com quem ela tinha saído no ensino médio. Todo mundo logo começou a falar do Kyle. Mas eu não diria que ele era meu namorado. Ela estava na faculdade e ele no ano anterior. Ele era 6 meses mais novo do que ela e ela decidiu terminar o relacionamento. Geralmente, quando a gente vai pra faculdade, arruma outro namorado. Eu não acho que ela imaginava que fosse ficar com o Kyle por muito tempo. Se o Kyle fosse mais legal, teria sido diferente. Mas ele não era. E agora que eu estava na faculdade, não ia mais ficar com ele. Ela saía com outros caras e ele sabia e ficava furioso. A gente soube que o Kyle tinha ameaçado a Laura cerca de uma semana antes de ela morrer. Ele disse que se ele não podia mais ficar com ela, ninguém ficaria. O Kyle sempre ficava na corda bamba entre o amor e o ódio. E o ciúme era o tipo da coisa que podia fazê-lo escorregar. Às vezes eu gostaria de voltar no tempo para consertar as coisas. Não é justo que a besteira de confiar na pessoa errada tenha um resultado tão definitivo. Acho que todo mundo ficou chocado com o fato de algo tão horrível ter acontecido com uma menina tão boa. A caloura Laura Salmon tinha sido espancada até a morte. Os investigadores interrogaram o ex-namorado dela, Kyle Gilley, de 17 anos. O Kyle foi até a delegacia com o padrasto. A atitude dele era bem impertinente, do tipo... Vocês pegaram o cara errado, não tive nada a ver com isso, estão perdendo seu tempo. Coisas assim. O comportamento do Kyle não era nenhuma surpresa. Toda a cidade sabia que ele era problemático. E arrogante também. O padrasto forneceu o álibi para o garoto. Ele disse que estava com o Kyle no dia 31 de maio. O padrasto do Sr. Gilley tinha feito um churrasco para eles. Tinha sido um almoço no meio da tarde. O padrasto tinha certeza absoluta do horário do almoço e não teria como o Kyle ter tido tempo de fazer tudo. O Kyle sempre estava no lugar certo, na hora certa. O Kyle não tinha culpa de nada. Tivemos que descartá-lo como suspeito. E assim, meu caso voltou à estaca zero. O outono era a minha estação preferida. E da minha mãe também. Sabe aquela sensação de um novo começo? As coisas com certeza seriam diferentes naquele ano. Eu saía da escola e via a banda e as bandeiras no ar. Aí, muitas vezes parava o carro para ver as meninas dançando.
Era difícil ver minha mãe tão triste e todas as outras pessoas se divertindo. Mas quem me amava de verdade nunca se esquecia de mim. Eu e a Laura nascemos no mesmo dia do mesmo ano. Eu costumo tirar esse dia para pensar nela. Sempre torcia para que o caso fosse resolvido, para as pessoas que a amavam poderem descansar. É claro que do jeito que minha mãe é, ela precisava fazer mais do que torcer. Eu ia à delegacia milhares de vezes. Chegava lá e dizia: quero saber como anda o caso da Laura e se tem alguma novidade. Ela falava comigo como mãe. Como sou pai, não conseguia nem me imaginar naquela situação. Mas mesmo com todo o desejo da minha mãe, a polícia não podia fazer nada. Não tinha nenhuma nova pista. Se um caso não vai para frente, temos que dar atenção aos que podemos resolver. Meu caso ficou arquivado por longos 16 anos. E eu, bem, era como se tivesse ficado congelada no tempo. Ao longo dos anos, alguns investigadores deram uma olhada no caso para ver se descobriam algo novo. Mas a gente acabava com as mesmas informações que já tinha. Mas o que é que a minha mãe sempre dizia? Querer não faz acontecer. Bom, às vezes sim. Departamento de Polícia Sharp. Em fevereiro de 2000, um estudante estava conversando com outro e disse que o pai tinha matado uma garota e jogado o corpo na pedreira. Achamos que o corpo jogado na pedreira era o da Laura. Aí fomos falar com o tal estudante. Foi aí que começamos a investigar o David Rogers. David Rogers. Mesmo depois de tanto tempo, não tinha me esquecido dele. Ele fazia obras para o meu pai. O olhar que ele lançava às vezes, bom, não era nada respeitoso. David Rogers tinha um histórico bem pesado. Ele era agressivo e já tinha sido violento com esposas e namoradas. O fato do corpo da Laura ter sido encontrado na pedreira e David Rogers ter contado que tinha assassinado uma garota e desovado o corpo lá fazia com que ele fosse um suspeito viável. Quando você morre aos 18 anos, sente falta de muita coisa. Mas o pior era não poder ver o sorriso da minha mãe. Fiquei muito feliz quando soube que iam voltar a investigar o caso da Laura. Finalmente estava acontecendo alguma coisa. Depois de 16 anos, parecia que finalmente tinha surgido uma pista plausível. Alguém tinha ouvido o filho de David Rogers contando para um garoto que o pai tinha assassinado uma mulher e desovado o corpo na pedreira. David Rogers era pedreiro e tinha trabalhado para o pai da Laura. Pode parecer incrível, mas eu e ele tínhamos algo em comum. O problema é que David Rogers tinha morrido. Ele tinha sido baleado havia muitos anos. Então, desde o início, sabíamos que ia ser difícil incluí-lo no hall de suspeitos porque não podíamos interrogá-lo. Precisávamos de provas para sentir que podíamos levar o caso adiante. Tínhamos que ligá-lo à Laura. Dizem que os mortos não falam, mas isso nem sempre é verdade. Pelo menos não mais. Quando o crime aconteceu, ainda não tínhamos a tecnologia de exames de DNA. Vimos que a tecnologia tinha avançado. Aí começamos a fazer testes com algumas provas, especialmente com a calça jeans que foi encontrada com o corpo. A polícia descobriu que tinha algo mais na calça, além do meu sangue. Uma das amostras continha um perfil genético desconhecido. O DNA era melhor que uma impressão digital, mas a polícia ainda tinha que cruzá-lo com o de David Rogers. A sorte é que o sangue que corria nas veias de David era o mesmo de sua família. Conseguimos uma amostra de DNA do irmão para ver se era parecido com o que nós encontramos na cena do crime. Foi muito difícil ter que esperar para ver se ele era mesmo o assassino. O caso estava sem solução havia muito tempo. Era muito difícil. A gente não sabia mesmo. O resultado saiu 2 semanas depois. O DNA de David Rogers não era compatível.
Não tinha como ser David Rogers. Não tinha como ele estar presente na cena do crime. Mas aí os investigadores já tinham se afeiçoado a mim para desistirem tão rápido. Quando ficou claro que não tinha como David Rogers ser o assassino, a gente falou, vamos começar do zero. A primeira coisa que eu e o Dan fizemos foi falar com a mãe da Laura. Tenho que aplaudir a mamãe. Ela sempre quis descobrir a identidade do meu assassino. Ela falou com alunos que tinham estudado com a Laura. Ela conversou com eles por conta própria. Tinha um arquivo com nomes de todo mundo, de quem tinha ouvido falar, e várias anotações. Disse quem eles deviam procurar e o que deviam procurar. Naquela altura, minha mãe tinha tido bastante tempo para pensar. Ela tinha certeza absoluta de quem era o assassino. Ela falou, foi o Kyle Gilley que a matou. O Kyle foi meu namorado na escola. Minha mãe viu que tinha alguma coisa errada com ele assim que começamos a namorar. Meus amigos também. Os investigadores falaram com testemunhas que não tinham sido muito procuradas no passado. Aqueles jovens não tinham dado muitas informações em 84, mas agora que tinham filhos, resolveram contar mais coisas. Várias pessoas começaram a contar o que viram ele fazer. Tipo, segurá-la pelo cabelo, empurrá-la contra os armários da escola. Ele tinha cometido inúmeros atos violentos desde o momento em que começaram a namorar. Achei que as surras fossem nosso segredo. O Kyle sempre se desculpava e eu sempre o perdoava. Mas há certas coisas que não dá pra perdoar. O Kyle sempre dizia que tinha se apaixonado por mim assim que me viu. Mas se naquela época eu soubesse o que sei agora, teria fugido dele. Todos comentavam que ele tinha matado. Ele era muito violento. Acreditávamos que Kyle Gilley estava envolvido na morte de Laura Salmon. Há anos, o Kyle aproveitava a vida que tinham me tomado, bem longe de qualquer um que pudesse se lembrar da verdade. Depois do assassinato, ele se mudou para a Flórida. Os investigadores entraram em contato com a polícia do condado de Manatee, na Flórida. Eles concordaram em intimar Kyle a depor. No interrogatório, é claro que o Kyle negou ter conhecimento do homicídio. Kyle Gilley disse que não se lembrava de onde estava, que aquilo tinha acontecido há muito tempo. Quando alguém passa por algo forte, não se esquece, a não ser que tenha um motivo para isso. O Kyle não contava nada. Só havia uma forma de os investigadores conseguirem provas. Conseguimos uma ordem para ele nos dar uma amostra de DNA. A polícia de Manatee coletou a amostra e mandou para o laboratório para ver se conseguiam comparar com o perfil genético dele. Quando nos conhecemos, Kyle disse que não acreditava em coincidências. Viu só? Ele estava certo. No 16º aniversário da morte da Laura, o Dan me ligou para dizer que tinha recebido o resultado. O DNA do sangue encontrado na calça de Laura na cena do crime era de Kyle Gilley. Aí achei que isso era prova suficiente para poder denunciá-lo. Ele foi detido na Flórida e mandado de volta para o Tennessee. O Kyle ainda não dava nenhuma informação, mas não importava. O DNA falava por ele. Se ele disse que só queria conversar ou só consertar as coisas, a gente não sabe. Ela achou que podia lidar com ele, e ele a levou a um dos locais preferidos dos dois. Não sabemos se foi por vontade própria, mas ela acabou despida, e ele começou a espancá-la. Ela fugiu porque viu que a surra ia ser pior do que qualquer outra. Ele conseguiu alcançá-la, e foi aí que a Laura morreu. A gente acredita que ele tenha voltado e arrumado a cena toda para simular um estupro. A calça, a forma como a cobria, parecia que estava cobrindo um objeto pessoal. Foi a última coisa que ele fez. Se ele não podia ficar com ela, ninguém ficaria. Acho que o Kyle pensou que fosse conseguir se safar. Mas sem a proteção da família, o álibi dele caiu por terra. O padrasto dele tinha morrido há muitos e muitos anos. Com certeza, o padrasto sabia.
Acho que a família sabia exatamente o que tinha acontecido. Durante o julgamento, o Caio continuou agindo como se fosse intocável. Talvez não acreditasse que tinha sido vencido. Ele ficava sentado sem demonstrar nenhuma emoção. Não olhava para os jurados, para o juiz, só ficava lá. O julgamento aconteceu e ele nunca admitiu. Não prestou depoimento. Mas o Caio não precisava dizer nada. O júri viu muito bem quem ele era. Fico muito feliz por ele ter sido julgado e condenado, mas não fico satisfeita com o fato dele ainda estar vivo e a minha filha não estar. Eu sei que mamãe vai sentir minha falta para sempre. Mas, pelo menos, com o Caio na cadeia, fica mais fácil lembrar da minha vida e não da morte. Tem uma música que fala exatamente como a Laura era. É aquela sobre céu azul, arco-íris e raios de sol do paraíso. É do que preciso. Aquele rosto todo iluminado, a alegria que ela espalhava é a música da Laura. Consigo ouvir e me lembrar da minha filha cantando. É isso aí. Você pode matar uma pessoa, mas não a alma dela. E a minha vai continuar viva enquanto a mamãe se lembrar da minha música. Kyle Gilly foi considerado culpado por homicídio qualificado pelo júri do Tennessee. Ele foi condenado à prisão perpétua.